Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos lá repercutir a primeira rodada dos playoffs, que é o Super Wild Card Weekend. Essa semana teve a folga de Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, então agora a gente vai começar falando dos jogos que aconteceram no sábado. Teve muita emoção nesses playoffs. O primeiro jogo foi entre San Francisco 49ers e Seattle Seahawks. Os 49ers venceram por 41-23, depois de estarem perdendo por 17-16 no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo bem aberto. Os 49ers não conseguiram jogar muito bem. O Brock Purdy estava tentando passes assim muito distantes, coisa que o Kyle Shanahan não estava apostando tanto no Brock Purdy, apesar dele ter essa arma ofensiva, esse passe profundo. Mas primeiro jogo do QB em playoffs, aquele nervosismo, as chamadas não foram muito boas. E os Seahawks também estavam muito resilientes na partida, a defesa estava muito bem, o Geno Smith estava conseguindo conectar em profundidade e punindo a defesa dos 49ers, que é o único ponto assim, que a gente pode destacar que seja um déficit dos 49ers, que é essa bola profunda. Então o Geno Smith conseguiu conectar com o DK Metcalf, que passou das 100 jardas, teve 2 touchdowns. Mas o segundo tempo dos 49ers foi impecável. O Kyle Shanahan fez alguns ajustes, o Brock Purdy começou a passar a bola mais para o meio do campo, começou a confiar mais nos recebedores nas jardas pós-recepção, screen pass para o Christian McCaffrey, próprio screen para o Deebo Samuel, até o George Kittle também recebeu alguns passes em screen. Então os 49ers conseguiram se reerguer na partida graças aos ajustes do Kyle Shanahan e também ao Brock Purdy. Muita gente só fala, os 49ers ganharam porque a defesa foi bem, porque o ataque tá bom, mas não, o Brock Purdy tá jogando bem, muito bem. Foi mais uma partida impecável do quarterback dos 49ers. Como disse, o primeiro tempo foi um pouco abaixo da média, mas no segundo tempo os ajustes foram bons e os 49ers conseguiram vencer a partida. Christian McCaffrey teve 136 jardas de scrimmage, recebendo e correndo, um touchdown, e o Deebo Samuel que veio para 133 jardas, além do Brock Purdy com 3 passes para touchdown, e um touchdown correndo com a bola, que foi um sneak. E os Seahawks, que muita gente não esperava que estariam nos playoffs, acabaram dando um joguinho aí contra os 49ers no primeiro tempo, mas uma grande partida, uma grande temporada do Geno Smith, apesar de ter começado bem, caiu um pouco, mas chegar até os playoffs é muita coisa para os Seahawks, que a gente contava como reconstrução. E o melhor jogo dos playoffs até então, Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers. Muita gente dormiu, eu confesso, eu dormi. Mas também estava fora, então acabei acordando até assustado quando eu vi que estava 31-30, porque os Jaguars estavam tomando uma surra. Os Chargers abriram 27-0, o Trevor Lawrence não estava jogando nada, ele teve 4 interceptações no primeiro tempo, 3 no primeiro quarto e 1 no segundo. E assim, estava muito feio, porque ele não estava conseguindo ler as jogadas, ele estava com 4 passes completados em 16 tentados. O Trevor Lawrence estava mal, não estava conseguindo ler. E a defesa do Chargers estava muito forte. Só que assim, o que eu falo, parece que essa temporada mostrou que não dá para confiar em longas vantagens, né? Porque os Chargers parece que ficaram tranquilinhos, assim, falaram, já ganhamos o jogo e tudo mais, então vamos segurar um pouquinho. Aí no final do primeiro tempo, os Jaguars conseguiram converter o touchdown, então foi para o intervalo com 27-7 e a posse era dos Chargers na volta, que não conseguiu fazer nada. O primeiro tempo foi impecável da defesa, e como eu disse no vídeo, analisando a conferência, analisando os playoffs, os Chargers têm muitos problemas para fechar jogos, muitos, e o Brandon Staley é um dos maiores culpados por isso. A defesa do Chargers não é tão forte, mesmo tendo se destacado no final da temporada. A gente viu isso como que conseguiu sofrer bastante no jogo terrestre, porque os linebackers não são tão fortes. O Travis Etienne teve um excelente segundo tempo e conseguiu punir bastante a defesa dos Chargers. E aquele negócio que eu falei, os Chargers não conseguem fechar jogos. E o Brandon Staley, como sempre, chamando jogadas horríveis. O Justin Herbert também não veio para o jogo. O Keenan Allen estava sendo totalmente marcado, isso porque o Mike Williams estava fora, porque Brandon Staley foi com o time titular para jogo na 18ª rodada e Mike Williams machucou e ficou fora. Então assim, ficou muito previsível o ataque dos Chargers, sem contar com essas chamadas horríveis do Brandon Staley. Então assim, é inadmissível tomar uma virada dessa, sabe? Ainda mais com o Justin Herbert sendo um excelente quarterback. E assim, como eu falei, parece que as defesas estão vendo que o time está muito na frente e não estão jogando nada. Mas também mérito total dos Jaguars pro Doug Peterson, que também
ajustou muito bem o seu time. Como eu disse, o Travis Etienne correu muito bem com a bola. O Trevor Lawrence teve um bom segundo tempo com 4 touchdowns lançados. Os recebedores também vieram para jogo. O Evan Ingram, Christian Kirk e Zay Jones, que foram contratações da off-season, apareceram e marcaram os 4 touchdowns dos Jaguars na partida. E os Jaguars voltaram. Muita ousadia também do Doug Peterson em chamar aquela 4ª-para-1, uma corrida fora dos tackles para o Travis Etienne, mas também é uma desvantagem, né? Um calcanhar, um pé de... Eu só até esqueci a analogia, mas é a fraqueza. É a fraqueza, uma flecha no calcanhar de Aquiles dos Chargers, que sempre sofrem muito com corridas e corridas fora dos tackles. Mas os Jaguars têm mérito total, apesar de não ter feito uma boa partida. E para poder ganhar jogos, precisa de ter um jogo muito forte nos dois tempos. O próximo jogo, que já foi no domingo, que muita gente esperava que ia ser um amasso, Buffalo Bills e Miami Dolphins. Terminou 34-31 para os Bills, um jogo horrível. O Josh Allen não jogou bem. Teve mais 300 jardas, Stephon Diggs e Gabe Davis passando das 100 jardas, mas foi um jogo perto do desastre para Buffalo. Por quê? Começou 17-0 e conseguiu tomar a virada dos Dolphins. O Josh Allen teve mais interceptações, como eu falei no vídeo também. As interceptações de Josh Allen podem ser cruciais para os Bills perderem essas partidas. E teve um fumble também, que foi o fumble que virou o jogo para Miami. Miami que foi muito bem na partida, assim, falando muito bem que foi batalhador. Os Skylar Thompson teve 18 passes completados para mais de 40 tentados. Terceiro quarterback do time, conseguiu pelo menos dar um jogo. Mas muito também eu acho que foi pela apatia de Buffalo. Porque não conseguia finalizar, não conseguia fazer praticamente nada. E os Dolphins foram resilientes até o final da partida, podendo ter até ganho. O Mike McDaniels tem total crédito nesse time, conseguiu chamar boas jogadas. O Jalen Waddle não estava bem na partida, mas ele começou a dar ritmo para ele com um end around, que deu a bola para ele correr, então o Jalen Waddle começou a acordar. Então, assim, muito crédito, Miami, dever cumprido nesse jogo, porque deu suor para Buffalo e agora para puxar um pouco a orelhinha de Buffalo aí. E como eu falei também, foram muitas blitz dos Dolphins que também foram sim, essenciais para o Josh Allen ter reacordado na partida, porque o Josh Allen é muito bom contra as blitz. Então, assim, os touchdowns do Buffalo foram, assim, bolas em profundidade, apesar de foram muitas bolas sentadas, mas foi isso que eu falei. O Gabe Davis e o Stephon Diggs tiveram mais de 100 jardas e as bolas em profundidade puniram bastante a defesa de Miami. Outro jogo que foi Minnesota Vikings e New York Giants, a redenção de Daniel Jones, que jogou muito. Quem diria que a gente ia estar falando que Daniel Jones foi, quem sabe, o melhor jogador dos playoffs nessa rodada. O Daniel Jones foi dominante nessa partida, passou das 300 jardas, correu para 78 jardas e teve 2 touchdowns. O início do jogo dos Giants foi muito forte, o Daniel Jones correu muito bem com a bola. O próprio Saquon Barkley também não teve tantos, teve 2 touchdowns correndo, mas não passou das 60 jardas. Mas foram corridas cruciais que fizeram os Giants vir para a partida. E também a Isaiah Hodgins teve uma excelente partida com mais de 100 jardas recebendo. E também do lado dos Vikings teve o TJ Hawkinson, que também passou das 100 jardas. Foi um duelo muito bom entre 2 improváveis recebedores aí. O tight end dos Vikings e o wide receiver dos Giants. Justin Jefferson, que a gente esperava que ia ter uma excelente partida, acabou tendo 47 jardas só. E o que foi essencial para o time dos Giants foi o play action. Minnesota é o pior time defendendo o play action. E o Daniel Jones conseguiu muito bem punir o time dos Giants com play action. Tanto com scrambles também, que foi uma saída muito boa para o Daniel Jones conseguir mais jardas e também conseguir os first downs e acabar com a defesa dos Vikings. Então, assim, um jogo muito forte do Daniel Jones. O Brian Daboll tem sim o dedo ali no Daniel Jones, um dedo também no time dos Giants, mas tá na hora também da gente poder ver que o Daniel Jones está jogando muito bem. Quem sabe pode até fazer um estrago aí contra os Eagles, não sei, né? Mas foi muito bem esse time dos Giants e dá pra fazer um barulhinho aí contra os Eagles e quem sabe alguma coisa a mais. Mas passando para o jogo da noite, que muita gente esperava também que seria um jogo fácil para os Bengals, já que os Ravens estavam sem o Lamar Jackson, nada. Por um momento eu achei que os Ravens iam ganhar a partida. Tava 17-17, parecia que ia ter Ravens nas próximas fases, mas um fumble retornado para touchdown do Sam Hubbard na linha de 1 jarda que o Tyler Huntley sofreu,
mudou o jogo totalmente. E acabou o jogo, né? Foi a última pontuação, 24-17. Mas foi um jogo terrestre muito fraco dos Bengals. Eu falei também no vídeo anterior que poderia ser uma possível falha do time dos Bengals, esse jogo terrestre. O Joe Burrow não teve uma partida tão boa porque a linha ofensiva foi assim, horrível. Também porque o Alex Capa e o La'el Collins estão machucados. Depois que a linha ofensiva dos Bengals entrou em sintonia, o Joe Burrow começou a doutrinar, mas sem dois dos seus principais jogadores. E o Jonah Williams machucou também no meio da partida. Fica com a linha ofensiva que já vinha sem 2 jogadores, agora sem 3. Tomou muitas pressões também no meio da linha. O Roquan Smith jogou muito bem. E assim, teve muita pressão no Joe Burrow, mas ele conseguiu conectar com o Ja'Marr Chase, que foi a válvula de escape para poder conseguir ganhar a partida. E como eu disse, os Ravens por pouco não conseguiram vencer. Se o Lamar tivesse, eles iam ganhar. A defesa foi muito forte, conseguiu parar, como diz, o jogo terrestre e também pressionar o Joe Burrow. Assim, foi sensacional. Mas, e agora a gente vai para só um adendo, né? Vai ter o próximo vídeo também explicando, analisando os próximos confrontos. Mas a gente entra com Bills e Bengals abaixo do que a gente esperava. Vai ser um jogo meio triste se a gente for pegar o que os dois times produziram, porque os dois poderiam ter perdido para Baltimore Ravens e Tyler Huntley e Miami Dolphins e Skylar Thompson. Mas a gente vai para o último jogo, o jogo do Monday Night, né? De Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Possivelmente o último jogo de Tom Brady com Tampa. Foi um amasso do Prescott. O Prescott foi o que eu falei, parece que ele estava vendo jogos muito ruins e precisava muito dele estar jogando bem para o Dallas conseguir alguma coisa, porque não dá para depender só da defesa. Ele teve 4 touchdowns lançados e 1 correndo com a bola, mais de 300 jardas, um jogo impecável do Dak Prescott, impecável. As primeiras 2 drives dos Cowboys não deram em nada, mas depois foi só drives de mais de 80 jardas e o Prescott conectando com seus recebedores, com seus tight ends e o jogo terrestre fluindo. Tony Pollard e Ezekiel Elliott foram bem. O Tony Pollard melhor, o Ezekiel Elliott foi mais aquele jogo sujo, né? Aquele trabalho de correr para 1, 2 jardas. Mas enfim, o Dallas Cowboys mostrou que dá para fazer um estrago. O time que a gente esperava que fosse, apareceu. Vamos ver se vai conseguir manter essa constância no próxima rodada contra os 49ers. E assim, muito bom ver o Prescott jogando, cuidando bem da bola. Mas de outro lado, se é bom ver o Prescott jogando bem, é triste ver Tom Brady jogando mal. Tom Brady teve mais de 60 passes tentados, conseguiu completar 33, se eu não me engano. Mais de 300 jardas também, mais de 350, mas teve uma interceptação feia, 2 touchdowns. Mas assim, é aquilo que a gente tá falando, são as inconstâncias do time dos Buccaneers. Tom Brady não estava conseguindo conectar com seus recebedores, Mike Evans acordou tarde demais. E como eu falei, o Tom Brady, passes ruins, segurando a bola, tentava soltar a bola rápido, mas a defesa dos Cowboys conseguia ler claramente as screens. E mais uma vez o jogo terrestre dos Bucs, horrível, horrível. E fica previsível quando você não, os seus corredores não correm com a bola, não tem um jogo terrestre estabelecido, claramente vai ser passe toda hora. Ou então um passe na screen, né, que é um passe rápido ali na linha de scrimmage para correr com a bola. Mas previsível demais, a defesa dos Cowboys dominante, acabou com os Buccaneers. 31-14 para os Cowboys, que avançam para a próxima rodada, e a torcida espera que esse seja o Dak Prescott de hoje, seja o Dak Prescott dos playoffs, até o final, até onde Dallas for. E agora, ver como vai ser o futuro de Tom Brady e dos Buccaneers, que é para apagar essa temporada horrível e muito estranha. Mas essa foi a análise do Super Wild Card Weekend. Durante a semana eu vou trazer mais um vídeo sobre a análise dos próximos confrontos, dos Divisional Rounds. Mas, muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.